Olá pessoal, nesse programa eu vou apresentar para vocês algumas das maiores séries de TV que iam ao ar nos anos 80. Aproveitando o imenso sucesso de Stranger Things, que traz de volta a temática dos anos 80 na Netflix, vou apresentar para vocês os seriados policiais mais assistidos na década perdida. Vamos conhecer em detalhes 5 séries que marcaram uma geração e também assistir e relembrar alguns trechos originais da época. E enquanto você não está fazendo nada, deixe o seu joinha aí embaixo, se inscreva no canal, ative também as notificações, só assim você vai poder saber quando colocarmos no ar um programa novo. Aqui toda semana eu publico um novo episódio sobre os extraordinários anos 80. Roda a vinheta do canal. Bem, a primeira série que eu vou apresentar para vocês é o Magnum. Hoje, Magnum é o nome de um sorvete, mas nos anos 80, Magnum foi uma série de televisão americana que fez muito sucesso no Brasil. Surgiu quando a CBS decidiu que deveria desenvolver um projeto que aproveitasse os equipamentos da série de TV Havaí 5.0, que foi um seriado que também teve muito sucesso no Brasil e passou na TV nos anos 70. O protagonista da série Magnum foi Tom Selleck, que na época era mais conhecido por fazer comerciais de televisão. Uma curiosidade que poucos sabem é que esse ator chegou a ser jogador de vôlei da seleção dos Estados Unidos e decidiu seguir carreira na TV em detrimento da carreira de atleta. A série Magnum passava-se em um cenário paradisíaco, as praias do Havaí, e o protagonista era um apaixonado por belas mulheres, camisas floreadas, cerveja e vôlei. Por que seria o vôlei, pessoal? Agora vocês já sabem. O seriado era centrado principalmente no personagem principal, Magnum, e nos seus 3 amigos, outros 2 veteranos do Vietnã, TC, que vira piloto de helicóptero, Henrique, gerente do clube Kamehameha, além de um ex-oficial do exército britânico, responsável pela administração da mansão onde Magnum morava. Tudo pago pelo misterioso Robin Masters, um escritor que nunca aparecia. Magnum era um ex-oficial da Marinha Americana que se desligou da instituição para se tornar jardineiro e investigador particular nas horas vagas. A série deveria ter terminado na 7ª temporada com Magnum sendo morto ao levar um tiro de mafiosos. Mas os fãs fizeram uma grande pressão e o autor voltou para mais 3 episódios, encerrando a história no 8º ano. Com a excelente repercussão nos Estados Unidos, não demorou para que a Rede Globo passasse a transmitir o seriado em sua programação. Assim, Magnum chegaria às telinhas brasileiras a partir de 1982, indo logo para o horário nobre das segundas-feiras da emissora. Depois de algumas reprises, episódios inéditos foram exibidos em 1985 e mais uma vez em horário nobre, só que desta vez às terças-feiras. O sucesso foi total. Apesar da mudança de dia e horário de exibição, em 1987 passou para as tardes de domingo e em 1989 era exibido aos sábados. Magnum continuou conquistando uma legião de fãs. No entanto, apesar de toda a audiência, a Rede Globo infelizmente não apresentou a última temporada, deixando órfãos os fãs de Magnum. Foi uma pena. Bem, agora vamos conhecer o seriado A Gata e o Rato, um dos maiores sucessos dos anos 80. Em meados da década de 80, a Rede Globo apresentou uma das séries de TV de maior sucesso no Brasil, A Gata e o Rato, Moonlight no original dos Estados Unidos. Protagonizada por Bruce Willis e Cybill Shepherd, transmitida pela ABC entre 1985 e 1989 nos Estados Unidos. Ela teve 67 episódios e durou 5 temporadas. A série era uma mistura de comédia, drama, mistério e romance. Além de fazer um enorme sucesso com o público, a série transformou o até então ator desconhecido Bruce Willis em celebridade
e reavivou a carreira de Cybill Shepherd. A Gata e o Rato contava a história de uma dupla de detetives formada por uma modelo de sucesso, Madeleine Madge Hayes, e David Edson. Madge tinha fama e dinheiro, mas levou um golpe de seu empresário e perdeu toda a sua fortuna. Só lhe restou uma casa e uma falida agência de detetives, a Angels Detective Agency, cuja existência Madge desconhecia e que era administrada pelo esperto David Edson. Aliás, a agência só existia como meio de se conseguir descontos no imposto de renda. Foi desta forma que nasceu a parceria entre Madge e David, fazendo com que eles se tornassem sócios na Blue Moon Investigations, a agência Lua Azul. Passaram então a trabalhar como detetives e assim começam as aventuras mostradas na série. O meu atraso. Atraso pra quê? Pro meu primeiro dia. Bom dia, senhorita Reis. Aqui é sempre assim? Assim como? Eu vou levá-la até a sua sala. Acertou, ela acertou! O telespectador sempre torcia pelo romance entre Madge e David e esperava ansiosamente para que os dois ficassem juntos. E isso realmente aconteceu na terceira temporada da série. Depois de mais uma briga, os dois finalmente se rendem à paixão. Porém, isso dura somente um episódio e as brigas entre os dois seguem durante todo o restante da série. Uma revolução para a época foi que os roteiristas fizeram os personagens conversarem com a câmera em alguns episódios. Era um recurso inovador nos anos 80. Enquanto nos Estados Unidos a série alcançava uma imensa popularidade, o público brasileiro sofreu com a falta de respeito da Globo, que tirou a série do horário nobre em determinado momento e passou a exibi-la aos domingos, editando vários episódios e suprimindo a exibição de algumas das mais divertidas aberturas, em que Madge e David apresentaram os episódios de uma forma nunca vista antes numa série de TV. Essa série foi um dos sucessos mais estrondosos dos anos 80, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e deixou muita saudade em quem a assistia até os dias de hoje. Você tá muito bem, garotão, tá mesmo, você tá uma figura. Agora eu vou apresentar os dois policiais motoqueiros mais famosos dos anos 80, que protagonizaram a série Chips. Quem acompanhou as séries norte-americanas que foram exibidas no Brasil nos anos 80, com certeza gostou das aventuras de dois patrulheiros rodoviários que se locomoviam em motocicletas pela Califórnia. Eles eram Pontiarello e Baker, os protagonistas da série Chips, California Highway Patrol, ou Polícia Rodoviária da Califórnia. Ao todo foram exibidas 6 temporadas, de 1977 a 1983, pela TV ABC nos Estados Unidos. Não é exagero afirmar que Chips se tornou um fenômeno, uma mania mundial, inclusive no Brasil. A estreia no país foi através da Rede Tupi, em 1977, onde ficou até 1980, ano em que a emissora saiu do ar. No mesmo ano, em junho, ela passou a ser exibida pela Record, até o fim do ano de 1983. No ano seguinte, Chips estreou na Rede Bandeirantes, onde foi exibida até 1988. No mesmo ano, a série se transferiu para a Rede Manchete, ficando no ar até 1993. Para se ter uma ideia da popularidade da série, ela figurou entre os 20 programas mais assistidos nos Estados Unidos. E no Brasil foram lançados brinquedos relacionados com a série e roupas completas de patrulheiro. Um sucesso entre as crianças que amavam assistir a série. O cotidiano dos patrulheiros rodoviários Frank Pontiarello, mais conhecido como Ponte, e Baker eram acompanhados com atenção pelos fãs da série, que, sobre motos Kawasaki, enfrentavam as situações mais perigosas na rodovia Golden State. Apesar de amigos, eles tinham que conviver com as diferenças de personalidade. Enquanto Baker era o cérebro da dupla, além de mais sério e certinho, Ponte era mais descompromissado, mais explosivo e inconsequente. 2 anos depois de iniciada a série, o ator Eric Estrada sofreu um grave acidente de moto em agosto de 1979. Ele ficou em coma por 5 dias, quase vindo a falecer.
O acidente foi incluído na série, tendo inclusive sido mostradas cenas de Eric no hospital e a sua recuperação, com a ajuda de uma bengala. A série ganhou mais fãs após o acidente, pois todos queriam conhecer o ator, que quase morreu. Após desentendimentos entre os atores protagonistas da série, durante a 5ª temporada, Eric Estrada chegou a abandonar o set de filmagem. Por causa disso, ele foi processado e afastado do elenco pela produtora da série. O atleta Bruce Jenner foi convocado para ocupar o seu lugar. No entanto, como ele não era ator, não agradou. A série durou só mais uma temporada, tendo encerrado a sua trajetória em 1983 nos Estados Unidos. Realmente essa série marcou a época. Você lembra desse brinquedo? Muita gente teve um desses nos anos 80. Ele era uma réplica dos motoqueiros da série Chips e funcionava a pilha. Deu saudade, né? Fala a verdade. Então vamos conhecer um dos maiores times de policiais da TV dos anos 80, o Esquadrão Classe A. Chamado A-Team nos Estados Unidos, foi uma série de TV que marcou a década perdida. Exibida originalmente nas TVs americanas entre 1983 e 1987 pela NBC, os episódios narravam as aventuras de um grupo de mercenários que haviam sido soldados de forças especiais do exército americano. Aqui no Brasil, o SBT foi responsável pela exibição do Esquadrão Classe A entre 1984 e 1986. Rapidamente, o seriado ganhou fãs e se tornou uma das séries mais populares dos anos 80, com milhões de espectadores grudados na telinha para conferir novas aventuras todas as sextas à noite. O seriado durou 5 anos nos Estados Unidos, com exatos 98 episódios indo ao ar. Como em qualquer seriado, houve uma perda de audiência em 1987 e o A-Team foi cancelado. O último episódio foi ao ar no dia 8 de 3 de 1987. O enredo da série começa quando John Hannibal Smith, um coronel que comandava o esquadrão das forças especiais na Guerra do Vietnã, recebe uma missão do Comando Superior para roubar um banco de Hanoi, capital do Vietnã. Segundo seus superiores, seria uma maneira de acelerar o fim da guerra. Acabam sendo presos durante a missão e são abandonados pelos seus superiores. Sem conseguir provar a sua inocência, acabam condenados e são enviados a uma prisão de segurança máxima. Claro que o habilidoso grupo escapa e acaba foragido. Escondidos nos subúrbios de Los Angeles, agora os ex-soldados procuram ganhar a vida fazendo o que sabem fazer de melhor. Viram soldados de aluguel, mercenários que aceitam missões perigosas que ninguém mais aceitaria e adotam o nome de Esquadrão Classe A. Para contratar o Esquadrão Classe A, é preciso encontrar um velhinho em uma lavanderia de Los Angeles. O velhinho em questão é nada mais nada menos que o Coronel Hannibal, usando um de seus muitos disfarces. Posteriormente, o grupo é informado da missão. Quem procura o Esquadrão Classe A precisa de um grupo de especialistas em missões especiais. São missões de proteção, captura de elementos perigosos, resgate e até ajuda para solucionar crimes e provar inocência. Cada membro do grupo tem uma função e se complementam para levar a cabo os mais mirabolantes planos, sempre tecidos pelo Coronel Hannibal. As aventuras sempre começam com a preparação para a missão. Depois é hora de colocar BA para dormir, pois ele tem medo de voar. Quem não lembra desse momento clássico dos anos 80? O Esquadrão Classe A não faz nada parecido com os filmes de exército que vemos. Embora haja um plano, tudo acontece meio que de improviso, quando o bicho pega e a diversão vem daí. Adoram fazer uma chacota com os inimigos, usam equipamentos doidos, disfarces e só se metem em confusão. Ainda precisam escapar constantemente das garras dos coronéis Decker e Lynch, designados para a captura do Esquadrão Renegado. E esse esquadrão foi um dos maiores sucessos dos anos 80, prendendo muita gente na frente da TV na década perdida. Agora vamos conhecer outro grupo policial de muito sucesso nos anos 80, o Miami Vice.
Miami Vice fez um estrondoso sucesso no mundo todo ao acompanhar o cotidiano dos policiais na luta contra o tráfico de drogas, a prostituição e o submundo do crime em Miami, a bordo de carros conversíveis e grandes lanchas. No Brasil, a série foi exibida pelo SBT, Globo e Gazeta. A série teve o seu auge em 1986 e 1987, quando cada episódio chegou a custar mais de 1 milhão para ser feito, batendo recordes de audiência sucessivos. Foi sem dúvida uma das produções mais famosas e rentáveis da década. Talvez você não lembre tão bem de Miami Vice, mas acredite, ela foi gigante em suas 5 temporadas de 20 e poucos episódios. A trama tinha Miami como cenário e contava a história de 2 policiais. Suas investigações mostravam um submundo que hoje é evidente, pois atualmente muitas séries escancaram o mundo da corrupção, das drogas e de tantos problemas da sociedade. Mas isso se deve muito ao estouro desta série nos anos 80, que fez enorme sucesso e obteve um ótimo resultado. Miami Vice também ditou moda, influenciou no modo de se vestir dos homens, graças ao zelo com o figurino dos protagonistas. Os carros também eram uma atração extra, de Ferraris a Mercedes. Até os crimes investigados saíram do padrão, apresentando em séries policiais, tocando em temas delicados como pedofilia e AIDS. A presença de Miami Vice na cultura pop ultrapassou os agitados anos 80. A série, que estreou no dia 28 de setembro de 1984 nos Estados Unidos, é referência até os dias de hoje entre os músicos, cineastas e estilistas. Inovadora, a produção trouxe elementos de forte impacto no público e na mídia. Por exemplo, o impacto de Miami Vice na cena musical da década de 80 foi gigantesco. Os produtores da série chegavam a pagar $10 mil para que uma música de um artista ou banda tocasse em um episódio. Cantores como Phil Collins, Peter Gabriel, Billy Idol e Tina Turner, e bandas como Depeche Mode, Dire Straits, U2 e The Police emplacaram canções de sucesso graças ao Miami Vice. A série chegou a lançar 3 álbuns de vinil. O primeiro deles, de 1985, atingiu o topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos. A faixa de abertura do programa, o tema de Miami Vice, foi lançado como single e também virou número 1 nos Estados Unidos. Definitivamente, o seriado Miami Vice marcou época nos anos 80 e invadiu diversas áreas, ditando moda e tendências, deixando grandes lembranças para os sobreviventes da década perdida. Bem, pessoal, gostaram desse programa? Então deixe o seu joinha aí embaixo do vídeo, comente e inscreva-se no canal. Não custa nada, é rapidinho e é de graça. Ative também as notificações, pessoal, assim você vai saber quando a gente posta um novo programa no canal. Toda semana aqui tem um vídeo novo sobre os extraordinários anos 80. Obrigado por ter assistido a esse programa, grande abraço e valeu!